Então vamos continuar com a nossa discussão de emissão de luz por átomos. Então na aula passada a gente viu, usando a regra de ouro de Fermi, que a taxa diferencial de decaimento de um estado excitado para um estado fundamental era dada por uma expressão dessa forma. 1 sobre 2π, ômega 0 ao cubo, sobre h cortado c ao cubo. Aqui tem um fator n mais 1. A gente falou que o nosso átomo estava na presença de n fótons em um módulo do campo eletromagnético. E aqui a gente tem módulo ao quadrado do estado fundamental, momento angular J. Tem esse objeto aqui, que é o chamado elemento de matriz reduzida, divididos por 2J mais 1, vezes um fator que é dado por uma soma de coeficientes de Clebsch-Gorlin, de momento angular J', MJ', 1i, para momento angular total J, MJ, vezes as componentes do vetor polarização ao quadrado, vezes o ângulo sólido. Okay? Então, a gente usou, para chegar nessa expressão, na aula passada, o chamado teorema de Wigner-Eckert. E a gente passou muito batido, muito rápido por isso. Então eu queria dar um pouco de atenção para esse teorema, né? Como eu falei na aula passada, não é o escopo do nosso curso demonstrar ele, mas pelo menos entender o enunciado do teorema de forma que a gente possa se acostumar com esses objetos aqui que aparecem nessa taxa de decaimento que a gente calculou. Okay? Então, o que o teorema diz? Eu quero explicar para vocês exatamente a origem desse objeto aqui e a origem desse objeto aqui. Por que a gente tem esses dois objetos aparecendo na nossa taxa de decaimento? Okay? Bom, o teorema de Wigner-Eckert, ele diz o seguinte: imagina que eu tenho uma coleção de 2K mais 1 operadores. Okay? E esses operadores são indexados por um índice Q, que vai de menos K até K. Então tem 2K mais 1 valores possíveis de Q. Né? Nosso operador, eu vou chamar ele de TKQ. Okay? Eu não vou dar a história completa para vocês podem ler nos livros, mas isso tem a ver com a forma como esses operadores se transformam sobre rotações. Então ele pode se transformar como um escalar, ele pode se transformar como um vetor, ou como um tensor de uma maneira geral, por aí vai. Okay? Quando ele se transforma como um escalar, K igual a 0, e a gente só tem um valor possível de Q, que é igual a 0. Quando ele se transforma como um vetor, K igual a 1, e a gente tem 3 valores possíveis. Né? Isso aqui pode ser menos 1, 0 e mais 1. Okay? E a gente diz que uma coleção de 2K mais 1 operadores é irredutível é um operador tensorial irredutível se ele satisfaz as seguintes regras de comutação com o momento angular. Então, o valor
do comutador do momento angular JZ com o operador TKQ é igual a H cortado Q TKQ. Já o comutador dos operadores J mais e menos com TKQ vai ser igual a H cortado raiz de K, K mais 1, menos Q mais ou menos 1. Então são relações de comutação familiares de momento angular. E aqui a gente tem TK, Q mais ou menos 1. Okay? Então ele é irredutível se ele satisfaz essas condições. E lembrando vocês que os operadores J mais e menos são dados por Jx mais ou menos e Jy. Okay? Bom, o que o teorema de Wigner-Eckert diz? W é abreviação para Wigner-Eckert. O teorema diz o seguinte: o valor esperado desse operador irredutível TKQ, valor esperado, melhor, o elemento de matriz na base de momento angular de um operador tensorial irredutível é dado por uma expressão específica, que é essa expressão que eu vou escrever aqui, menos 1 elevado a j menos m. Eu vou ter um objeto aqui que eu já vou definir, j, k, j' menos m, q, m', vezes j, tkq, j'. Ok? Vou tirar esse chapéu aqui que eu não precisava dele. Então, basicamente, o que o teorema de Wigner-Eckert diz é que o elemento de matriz na base de momento angular de um operador tensorial irredutível é dado por uma expressão desse tipo, onde isso daqui é o chamado símbolo de Wigner, 3J, é o Wigner's 3J symbol, e esse cara daqui é o chamado elemento de matriz reduzido. Okay? Esse elemento de matriz reduzido, ele é independente dos números quânticos m e m'. Então toda a dependência em m e m' estão contidas nesse símbolo de Wigner. E esse símbolo de Wigner pode ser escrito dessa maneira: J1, J2, J, M1, M2, M. Um símbolo de Wigner com esses parâmetros vai ser menos 1 elevado a J1 menos J2 menos M vezes o coeficiente de Clebsch-Gordon, J1, M1, J2, M2, J menos Jm, divididos por raiz quadrada de 2j mais 1. Então, toda a dependência temporal, toda a dependência desse elemento de matriz nos parâmetros m e m' estão contidos nesse símbolo de Wigner 3j aqui, que está definido dessa forma. Então, ele é alguns coeficientes vezes um coeficiente de Clebsch-Gordon. Ok? Então, vamos analisar isso com calma, né? Como usar isso? Como é que eu uso isso na prática? Por que esse teorema de Wigner-Eckert é importante? Basicamente, ele diz o seguinte: esse elemento de matriz reduzido
é só um número. Esse elemento do símbolo de Wigner 3J é proporcional a um coeficiente de Clebsch-Gordon. Eu sei calcular coeficiente de Clebsch-Gordon, certo? Mas eu não sei calcular esse número, que é o elemento de matriz reduzido. Mas aí o que eu posso fazer na prática é que eu posso escolher um valor específico de m e m', por exemplo, m igual a m' igual a 0, e calcular uma vez, né? Eu posso calcular um objeto desse tipo aqui, J0, TKQ, J'0, isso vai ser igual a menos 1 elevado a J, que multiplica J, K, J', 0, Q, 0, que por sua vez multiplica o nosso elemento de matriz reduzido, que a gente a priori não sabe calcular. Okay? Mas isso aqui eu sei calcular. E isso daqui eu posso calcular, é só uma integral. E ela supostamente é uma integral mais simples, porque ela tem m igual a m' igual a 0. Então se eu calcular isso e igualar essas duas expressões, eu posso obter esse elemento aqui, que é só um número. Okay? Então, a partir de agora, a gente vai tratar esse objeto aqui como um número. Okay? De novo, só um número que a gente vai usar. Okay? Então, vamos calcular a taxa de emissão espontânea. A partir da nossa expressão, né, para dWGE, que a gente calculou. Então, a partir dessa expressão que a gente obteve na aula passada, agora eu quero falar que o meu átomo está num estado excitado. Né? Então, vou fazer um esquemáticozinho aqui do que vai acontecer. Eu tenho o meu estado excitado, eu tenho o meu estado fundamental. Eu não tenho nenhum fóton, né, passando pelo meu átomo, mas ainda assim, quanticamente, ele pode decair do estado fundamental para o estado excitado e emitir um fóton que tem a energia dada pelo H cortado ômega 0, que é a diferença de energia entre esses dois estados. Então, isso é emissão espontânea. Espontânea porque é em contraste com a emissão estimulada. Na emissão estimulada, a gente tem um fóton passando, né, pelo nosso átomo. Então, esse termo aqui seria n igual a 1. Isso corresponde à emissão estimulada, mas quanticamente tem esse mais 1 aqui. Então, mesmo na ausência de fótons, quando n for igual a 0, o meu átomo ainda pode sofrer um decaimento espontâneo por causa desse 1 aqui. Então, esse termo n igual a 1, esse termo n mais 1, o mais 1 corresponde à emissão espontânea. Okay? Então, eu vou pegar essa expressão aqui. Okay? Então, vamos ver como é que essa expressão, que eu vou chamar de expressão estrela, fica. Okay? Então, expressão estrela, eu vou fazer uma série de simplificações nela. A primeira simplificação é tomar n igual a 0. A segunda simplificação é escolher uma polarização. E depois multiplicar o resultado por 2. Porque nós temos dois canais possíveis de decaimento. Né? Então, por exemplo, se eu escolher polarização horizontal, o átomo ele pode decair tanto para polarização horizontal quanto para polarização vertical, certo? E, basicamente, nós vamos ter que multiplicar esse resultado por 2 por um argumento de isotropia do espaço. Né? Ele vai decair tanto para o canal horizontal quanto para o canal vertical. Então, eu vou escolher epsilon mais e menos
iguais a zero e ε0 igual a 1. Né? São os três componentes da minha polarização. Okay? Além disso, eu vou considerar nessa expressão que o átomo ele está. Eu estou falando aqui todas as aproximações que eu vou fazer. Vai ter uma outra consideração, que é que o átomo ele vai estar numa mistura de níveis de subníveis de Zeeman okay? Então o que eu vou fazer é que o meu estado excitado, né, que começava com J', lembrando vocês, MJ', né, eu vou ter uma mistura de MJ' possíveis. Né? O meu momento angular total é bem definido inicialmente, mas eu vou estar num estado misto desses caras. Então eu vou fazer uma média 1 sobre 2J' mais 1, somar sobre todos os MJ'. E além disso, eu também vou somar sobre todos os subníveis de Zeeman finais, né? Porque isso aqui decai desse estado para o estado fundamental, J, MJ. Então eu tenho que fazer um somatório também em MJ. E esses caras aqui são todos os canais possíveis que um átomo, uma mistura inicial de todos os subníveis de Zeeman MJ', podem decair para qualquer nível MJ. Então estou fazendo uma espécie de média sobre essa taxa de emissão. Né? Então como é que fica a nossa taxa de emissão? A forma dessa equação estrela aqui, levando em consideração todas essas aproximações. Então n vai ser igual a zero, né? E epsilon i é zero, a não ser que i seja zero, certo? E finalmente, então esse somatório aqui vai morrer, e eu vou ter que tomar as médias que eu falei, que são as médias sobre as misturas de subníveis de Zeeman e sobre os possíveis canais de decaimento do meu átomo. Okay? Então o que a gente vai ter? Nossa expressão, vou escrever ela aqui embaixo. A gente vai ter aqui a taxa de decaimento do estado fundamental para o estado excitado da emissão espontânea é dada por 1 sobre 2π ômega 0 ao cubo sobre h cortado c ao cubo g j, elementos de matriz reduzido, d j' ao quadrado. Eu vou ter sobre 2j mais 1 2j' mais 1. Isso daqui vem dessa média que eu vou tomar. E agora eu vou ter uma soma em MJ, MJ' dos meus coeficientes de Clebsch-Gordon que sobraram, que são J', MJ', 1, 0, J, MJ ao quadrado, D ao metro. Ok? Agora vamos focar nessa parte aqui. Eu quero avaliar essa soma. A gente sabe de propriedade de coeficiente de Clebsch-Gordon, lá de quântica 2, que quando eu tenho uma soma em M1, soma em M2, desse coeficiente de Clebsch-Gordon aqui, J1, M1, J2, M2, Jm, ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Certo? Agora vamos considerar uma outra soma, né? Isso é uma propriedade que a gente vai usar,
Agora vamos considerar, ao invés de considerar essa soma aqui em MJ e MJ', eu vou considerar uma soma dessa forma. Q, soma em MJ, soma em MJ', J', MJ', 1Q, J, MJ, quadrado. E eu posso trocar a ordem de alguns somatórios. Então isso aqui vai ficar uma soma em MJ, de uma soma em MJ', de uma soma em Q, de J', MJ', 1Q, J, MJ, ao quadrado. Exatamente o que eu tinha aqui, só que agora com valor de Q, valor de zero substituído por um valor genérico Q, isso, e somando sobre todos os Qs. Mas se vocês repararem, essa expressão aqui, dentro do parênteses, é exatamente essa expressão aqui, que é igual a 1. Então isso aqui vai ser uma soma em MJ de 1, que é igual a 2J mais 1. Agora, eu fiz isso para uma soma em Q. Mas eu só tenho um valor possível de Q. A soma que eu queria avaliar, essa daqui, é só com Q igual a 0. Só que por isotropia do espaço, Q, que é uma coisa que tem 3 valores possíveis, todos esses valores contribuem igual. É um argumento muito bom, né? No sentido de que, por isotropia do espaço, esse subnível de Zeeman, M2, né, tem que contribuir igual nessa soma. A gente pode verificar isso, mas isso é um argumento que segue da isotropia do espaço. Então a nossa soma, né, esse cara daqui, essa soma daqui, desses objetos, vai ser igual a 2J mais 1 sobre 3. Porque eu estou considerando só um valor de Q. E a gente viu que quando a gente considera todos os valores de Q que por isotropia contribuem iguais, eu tenho 2J mais 1, então um deles é 2J mais 1 sobre 3. Então como é que fica a nossa expressão para emissão espontânea? Substituindo aquela soma, eu vou ter que dWGE espontâneo vai ser igual a 1 sobre 6π, né? Lembrando que tem um terço aqui que vai fazer um 6π, okay? Vezes ômega 0 ao cubo, divididos por h cortado c ao cubo, o nosso elemento de matriz reduzido, do momento de dipolo, né? Vezes o elemento de ângulo sólido. Agora eu tenho que integrar isso no elemento de ângulo sólido e multiplicar por 2, porque eu estou considerando só uma polarização e como a gente argumentou acima, né, a gente tem duas polarizações possíveis do campo. Então a gente vai chegar
na chamada taxa de emissão espontânea, que eu vou chamar de gama, ela vai ser dada por 4 ômega zero ao cubo divididos por 3h cortado C ao cubo vezes o elemento de matriz reduzido, que é só um número, né? A gente argumentou isso através do teorema de Wigner-Eckert. A gente sabe calcular esse cara aqui, em princípio. Ele não depende dos números quânticos M e M', MJ e MJ', e aqui divididos por 2J' mais 1. Isso daqui também é conhecido como o coeficiente A de Einstein. Okay. E esse é um resultado famoso e importante na física, que é a taxa de emissão espontânea, que algumas aulas atrás a gente considerou uma teoria efetiva do decaimento, onde a gente botou um valor de gama ad hoc, né? Então a gente colocou, eu gosto de chamar a atenção para isso, né? Antes, uma coisa que era colocada ad hoc, à força, né? A gente pressupunha um valor, agora não é mais ad hoc. A gente relacionou isso com constantes do problema, né? Bom, constantes da física, H cortado, C ao cubo e tudo mais, constantes dimensionais. Mas o mais importante é que a gente vê que isso depende do momento de dipolo ao quadrado. Tem um fator aqui de momento angular que também vai influenciar um pouquinho, né? Tudo bem, isso é um número de ordem 1, né? Não é um átomo com momento angular muito grande, né? E, talvez mais importante ainda, ele vai com a diferença de energia entre os níveis elevado ao cubo. Okay? Então, a gente relacionou uma coisa ad hoc com constantes do problema. Então, isso é uma das grandes coisas da física, né? Que a gente consegue fazer uma teoria efetiva, uma descrição do problema, e depois a gente consegue relacionar essa descrição do problema com a descrição de outras coisas, né? A princípio, a teoria do campo eletromagnético quantizado, né, permite a gente falar mais sobre isso, permite a gente calcular um número que antes era um número inserido à força no nosso modelo. Então, isso é uma das coisas mais bonitas da física. É você ter um modelo que admite, que requer certos parâmetros, né? E depois você faz uma teoria mais profunda e esse modelo pode ter os seus parâmetros derivados por essa teoria e relacionados com outras quantidades físicas. Também dá para a gente reparar que quando você tem um momento de dipolo grande, e um splitting de energia grande entre os níveis, eles decaem mais rápido, né? Porque a taxa de emissão, basicamente, que a gente descobriu é que ela é proporcional ao ômega zero ao cubo e ao momento de dipolo ao quadrado. É o que a gente descobriu aqui, né? Ômega zero ao cubo, momento de dipolo ao quadrado. Então, a gente pode falar uma coisa quantitativa sobre esses Einstein A-coefficients, né? Sobre a emissão espontânea. Bom, gente, é isso por hoje. Na semana que vem a gente continua. Até lá.